Vamos aqui falar... Vamos para a nossa abertura do mercado de hoje e trazer 3 top ações para dividendos. Vamos falar das ações de Raízen e trazer atualizações aqui para vocês, porque está pagando 6% e pagou 19 centavos nos últimos 12 meses. A Copasa também entregou um caminhão de dividendos, está negociando praticamente a 12%. Temos aí a atualização de quanto falta pagar para 2024 e também seu preço justo e o preço teto. Já na parte de Auren Energia, temos a cotação caindo para 11,70, só que caiu um pouquinho mais, né? Mas só que, ao mesmo tempo que a cotação está caindo, o Bradesco ele já está de olho nos próximos dividendos, tá? Então a Auren entregou 16% nos últimos 12 meses. Temos ainda um caminhão chegando com a Auren Energia. E aí eu trago para vocês essa comparação Auren com a ESB3 na parte ali do preço por valor patrimonial. Então temos hoje a Auren negociando muito abaixo de 1, o que indica desconto. O valuation está ali lado a lado com a cotação atual. Será que é a hora de pegar essa top ação aqui para dividendos? Vamos atualizar, vamos trazer essas informações para a gente entender tanto o preço justo quanto o preço teto aqui com essas projeções de 1,60 de dividendos, que daria aí praticamente R$ 26 para receber 6%. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, todos os dias a gente fala sobre ações, fatos relevantes, tudo o que está acontecendo na nossa bolsa de valores. Sendo assim, a gente traz essas top 3 ações para dividendos para a gente ficar de olho. E se fizer sentido na sua estratégia, mas antes disso você analise muitas vezes esses papéis, tá bom? Então é importante você entender isso, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui o dólar. O Bitcoin contra o dólar, tá? Então, indo para 63 mil dólares. E lembra que alguns vídeos atrás eu falei sobre os meus alvos. Pegou esse alvo, né? Que estávamos aqui na região. Então, estamos aqui acompanhando o Bitcoin. Aqui embaixo temos uma região de 51 mil. E também lá em cima de 70 mil dólares para ser a nossa resistência, tá? Então, estou posicionado levemente no Bitcoin para um trade aí, tá bom? Então é interessante a gente ficar sempre de olho nos nossos ativos. Agora vamos iniciar por Auren Energia. Auren Energia, recentemente eu coloquei aqui para vocês, né, uma dessas top 3 ações que temos aí um ciclo de queda se formando, mas só que é interessante a gente ficar de olho, tá? Porque ainda não tem confirmação 100% desse ciclo, porque esses 1,60 que o mercado está esperando também aumenta ali o seu preço-alvo. Então o Bradesco, ele está dizendo que o preço-alvo para a Auren é 15 e temos 1,60 chegando, que pode ser distribuído nos próximos meses. Então, Silas, qual que é o mês aqui que essa top ação da Auren aqui, ela distribui? Então, podemos ver que nos últimos pagamentos de dividendos 22 e 23 foi em maio. Então podemos ter uma data neste mês de maio, tá? Então, em 2024, podemos receber dividendos em maio e também em dezembro de 2024. Então, o mercado ele está com essas expectativas para esses grandes dividendos. Olhando a cotação de Auren e também os seus indicadores, podemos ver que estávamos negociando ajustado pelos dividendos a 13,19, recuou cerca de 12% e volta a subir, tá? Olhando para o indicador que eu quero comentar aqui neste vídeo desta top ação. Pessoal, temos aqui o preço por valor patrimonial. Se a Auren continuar caindo, vai dar um desconto de 50% e um ROI de 14%. Então, tá no momento que o mercado vai olhar para esse papel e vai falar, pô, não vou deixar mais cair tanto assim não. E aí vem os compradores. A gente precisa ficar sempre de olho nisso, porque se a gente compara com a ESB3, também uma geradora de energia, aqui a gente tem um preço-valor patrimonial de 1,28. Então, na média nos últimos anos, foi negociado a 1,4. Agora, por que tal pessimismo com a Auren Energia? Silas, é por causa dos dividendos, e esses dividendos não vão aqui acontecer nos próximos anos. Isso a gente já conversou. E é verdade, tá? Então, Silas, quanto você espera de dividendos? Acredito entre 30, 40 centavos, que dá de 4 a 5% nesta cotação atual, 2025-26.
Também temos no radar que essa top ação de Auren aqui, pessoal, se ela conseguir comprar a AES B3, os seus ativos, a dívida líquida sob geração de caixa vai ali trazer um risco no curto prazo para este papel, e aí pode aí o mercado bater de novo na ação. Mas vai chegar um momento que ele vai olhar assim, preço por valor patrimonial 0,50, ROI 15%, então 30% se a gente tem um desconto aqui, e aqui o ROI ele dobra, com a margem EBITDA de 34, a líquida a gente já não olha porque está corrompida pelo itens não recorrentes, então a gente precisa sempre estar de olho nas nossas oportunidades, nas nossas carteiras. Sendo assim, temos nessa projeção de dividendos para essa top ação R$ 1,60, o preço teto de R$ 26 para 6%, uma margem de segurança de R$ 128, como podemos ver aqui, tá? Não, uma margem de segurança de 128%. Então, Silas, eu quero 10% de dividendos, então você paga até 16%. Quero 15%, paga até 10,66%. Quero 20%, paga até 8%, tá? Neste próximo anúncio, que isso aqui é o que o mercado está esperando. A Auren Energia negocia 11,68 a um preço justo de 25,25 pela fórmula de Benjamin Graham, tá? Mas só que se eu comparo o valuation com o Benjamin Graham, a gente tem ali uma diferença de 50%. Então o valuation deu 12, né? 10 para 12 reais. E aí aqui o Benjamin deu 25,25. E a gente tem que entender que o lucro por ação também está corrompido aqui, tá? E o valor patrimonial, um valor patrimonial bem alto aqui de quase 14 reais. Me deixa aqui nos comentários se você está investindo na Auren Energia, porque estamos de olho no papel. O papel ele fez um movimento aqui, que pra gente que estuda o papel aqui é um movimento de alta nesse curto prazo, porém o mercado, a partir dessa data aqui, bateu no papel. Então no dia praticamente 11 de março em diante, bateram no papel. O papel chegou até uma mínima aqui de 11,27. E aí eu desenhei esse modelinho aqui de queda, mas só que podemos entender que ainda não está confirmado isso, tá? Então podemos aí nos próximos dias voltar aí a subir, tá bom? Então é interessante a gente ficar com essa ação aqui no radar, para a gente sempre estar de olho nas oportunidades. Me deixa aqui nos comentários se você tem as ações de Raízen. As ações de Raízen voltaram a ficar acima dos R$3. Ela é uma top ação porque também está pagando bons dividendos, 6%, 19 centavos aqui dos últimos 12 meses. Então subiu 2,54% neste pregão anterior. Temos que olhar para essa semana, também olhar aí para os indicadores que fazem preço nas ações aqui de Raízen, o próprio açúcar, né? O açúcar, desde aqui praticamente de 2024, desde o início, ele caiu de 28 para 19 mil, tá? Então temos que entender que isso faz muito preço, porque a Raízen praticamente aqui ela é uma holding, então tem aqui a parte de venda de açúcar, a venda de etanol, etanol segunda geração, SAF de aviação, os supermercados Oxxo, que está trazendo bastante geração de caixa. A gente tem que entender que isso faz preço. Aí a ação nos últimos 6 meses, podemos ver que com essa queda do açúcar estava 4,18. E aí a ação caiu 29%. O que podemos entender dessa top ação aqui de Raízen, pessoal? Que neste momento, aqui no final do ano, nesta região que subiram bastante as ações, foi por causa daquele movimento da Índia, né, sobre o açúcar. Não vamos exportar, tá? Porque iremos consumir o nosso açúcar aqui, porque a nossa produção está ali, não tem margem, não tem gordura para exportação. Ok. Então, vamos elevar aqui porque o açúcar vai subir. Foi e aconteceu. E aí, voltou a cair por causa do açúcar caindo, tá? Então, é interessante olhar para isso, entender que faz preço aqui o etanol, aqui e também o açúcar. Silas, mas por que as ações voltaram a subir, pessoal? Porque caíram bastante, tá? Caíram bastante, volta a subir. É um movimento de alta isso, tá? Então não é aquele respiro que a gente tem do nada, um respiro e depois volta a cair. Podemos ver que tem aqui uma confirmação, bateu 2 vezes aqui na região de 3 e rompeu. Então fez um pivô aqui de alta buscando liquidez, tá? Então é interessante olhar para tudo que está acontecendo. Agora, ó, no gráfico diário, aqui podemos ver que ajustando aqui, a gente pode entender que nesse movimento aqui, ó, que a ação fez, caiu aqui em cima, voltou, buscou liquidez, voltou, ela vai tentar fazer isso, tá? É isso aqui que ela pode tentar fazer, mas temos que olhar para
o etanol e o açúcar. O etanol está subindo aqui na região de São Paulo. O açúcar está caindo. A gente vai entender isso nesse resultado, tá? Aqui que está chegando. E eu vou trazer aqui no canal para vocês. Então, pessoal, é muito interessante, porque se você tem essas ações, o preço justo pelo Benjamin Graham é de R$4. E qual que é o preço pelo fluxo de caixa, Silas? Quando da última vez que eu fiz ano passado, estava dando R$2,90, R$2,80. Tá? Eu até compartilhei aqui, se eu não me engano, foi isso. Tá? O preço teto, R$3 para receber 6%, para 19 centavos aí de dividendos que ela pagou. E a projeção seria essa para os próximos 12 meses também, tá bom? Então, temos aqui agora a CSMG3, as ações da Copasa. E nesse momento, pessoal, a Copasa ela trouxe um resultado um pouquinho abaixo, né? Aqui com quedas em algumas linhas. É interessante a gente entender isso, entender o que aconteceu. E entender que está pagando bons dividendos também, tá? Porque a Copasa está com uma política de dividendos aqui de entregar 50% do quanto ela lucra. Então, no primeiro trimestre, ela lucrou 352 milhões. E as projeções para o segundo, terceiro e quarto trimestre é 400 milhões. Isso dá um lucro por ação de R$ 4,08 e um distribuído para o acionista de R$ 2,04. Ela já pagou 1,60 e também temos aí nesses 1,60 extraordinários, tá? Então, esse falta pagar aqui pode considerar R$1 por ação ainda no exercício 2024, tá? Então temos um retorno chegando maior que 4% ainda nos seus papéis. Hoje a CSMG3 negocia praticamente a 19,38 com um preço justo de 39,84. Ah, Silas, qual que é o preço justo per valuation aqui da CSMG? Meu preço justo per valuation é 17, 18 reais, tá? Então é muito interessante a gente ficar de olho nisso, que paga dividendos trimestralmente aqui, na verdade 3 vezes por ano, né? Então é sempre no final do ano, entre maio, agosto e novembro, tá? Então, temos aqui essas informações que podem ajudar aqui, tá? Por quê? Porque recentemente o Silas colocou o alvo. Ah, qual que era o alvo? Qual que era o alvo, Silas? Meu alvo aqui era esses 20 reais. Pegou, caiu até 19, tá? E qual que é o outro alvo que a gente tem para colocar aqui? Vamos excluir esse e vamos arrastar esse alvo daqui de baixo, ó. Esse segundo alvo. A movimentação é de 16 para aqui a região de 17, tá? Então esse aqui é o segundo alvo que eu tenho projetado para as ações de Copasa. Então, o movimento ele vai continuar, tá? Ele pode continuar de queda, mas temos também dividendos chegando nos próximos meses, como eu mostrei aqui para vocês. Então, paga aqui dividendos de maio e agosto. Então, em julho para agosto, o movimento de alta pode perdurar aqui nesta ação, tá bom? Então, maio, junho, julho, então de julho para agosto, movimento de alta pode acontecer, tá bom? Então é interessante a gente ficar nesta manhã aqui sempre ligado nesses nossos ativos, porque qualquer informação aqui desses ativos de dividendos, dessas top 3 ações aqui, podemos sempre estar atualizando vocês, tá bom? Então recentemente também eu fiz algumas movimentações, né, na minha conta aqui em dólar. Caso você queira também se inscrever na Quantifury, tem link passando aqui, tanto aqui em cima quanto na descrição. E é interessante porque dá para você aumentar também, tá, o patrimônio aqui em dólar. Então podemos ver que recentemente eu estava com esse REIT aqui, né, e estava com um lucro de $2, já estou com um lucro de $7. O Santander, tendência de alta, $2 aqui praticamente. Coca-Cola, Chevron aqui, e eu até disse para vocês que o Bank of America ia também trazer um resultado legal, né, então comprando, vendendo, comprando e vendendo e aumentando aqui. Atualmente 2,2 mil dólares aqui e aumentando de pouquinho, recebendo dividendos e reinvestindo aqui, tá bom? Então é importante a gente sempre mostrar, porque caso vocês também queiram negociar, só vocês aí criar a conta com o meu link, que aí vocês ganham até R$1.250, tá? Então o histórico de dividendos, esses são os dividendos que eu já recebi. Então ó, o Bradesco. Bradescão me pagou, ó, 74 ações que eu tenho, pagou 0,27 centavos de dólar. O que eu vou fazer com esse centavo de dólar aqui que eu ganhei? Vou botar para trabalhar. Então aumentou aqui a minha conta de trade, eu vou botar ele para trabalhar em outra ação, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, meus agradecimentos e até a próxima.